aqui no nosso meio, que é sofrimento. Uma vez que todos aqui vivem uma vida muito tranquila, né? Calma, serena e tranquila, né? E essa semana mais ainda, né? Essa semana foi uma semana maravilhosa, digo eu, né? No meio da semana a gente recebeu a notícia que ia precisar de documentação médica para ir para o Acre. Depois a gente começou a perceber que tinha um monte de coisa surgindo aí, de empecilho, de batalha e tal, mas como Deus é fiel, né? Como Deus é bom, uma hora para outra a gente conseguiu resolver, e a paixão, o amor que está ardendo no nosso coração por esse povo lá no Acre é bem maior do que as dificuldades que se surgiram nesse dia a dia. E já tem umas 3 semanas que eu queria falar sobre esse tema com vocês. Na realidade, quando eu comecei a estudar esse livro e ler mais sobre a vida desse homem, eu me dei o luxo de esperar mais um pouco para entender melhor a mentalidade dele e tentar passar para vocês os segredos desse homem, os segredos de Jó. Se você está com a sua Bíblia aí, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Nós leremos a princípio o versículo 1 somente. Depois nós vamos para o capítulo 42 e leremos o versículo 10 e o versículo 17. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Vamos orar mais uma vez pedindo para que Deus fale o nosso coração, transmita a sua palavra, aplique a sua palavra às nossas vidas. Senhor Jesus, nós somos dependentes do Senhor. Nós aqui nesse grupo, parece que mais até, a gente precisa que o Senhor nos mostre o alvo. Nós queremos rodar para o alvo. A gente precisa que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, derrame sobre a nossa vida a tua presença gloriosa. Faz isso nessa tarde, nos ajudando a compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jó, pelo que a Bíblia diz, no capítulo 1, se você vai ler o capítulo 1 inteiro de Jó, você vai perceber que ele era um homem muito rico. Talvez até um homem invejável na sociedade da época. Ele tinha uma família muito bonita. Uma família de 10 filhos. Quem não quer ter uma família de 10 filhos? Vamos falar a verdade, né? Você não quer? Como assim? Mas na época dele, isso significava bênção, presença de Deus, vitalidade, uma vida abençoada. Era abençoado, era reconhecido como abençoado aquele que tinha filhos. E Jó tinha 10, tinha 7 meninos e 3 meninas. E isso não era suficiente. Jó era um homem muito rico, se não poderoso. Vamos dizer que Jó era um homem poderoso da sua época, porque ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e numerosa criadagem. Um homem muito poderoso, rico, tanto de grana quanto de sabedoria. Porque quando a gente vai estudando o capítulo 1, a gente vai percebendo que Jó sempre buscava estar na presença de Deus. E não somente por ele. Ele também fazia sacrifícios pelos seus filhos. Talvez se um filho dele esquecesse de fazer algum sacrifício, de buscar a presença de Deus, Jó fazia no seu lugar. Jó sacrificava algum animal no lugar para substituir o pecado de algum filho, ou em substituição do filho. Esse é muito empolgante a gente ler uma história dessa, né? Vamos dizer a verdade. Um homem com integridade, um homem sincero, um homem com um amor tremendo pelo reino de Deus, um homem que quer glorificar o nome de Deus através da sua vida. Mas a história não termina aí. Ela começa a tomar um novo rumo no capítulo 2. No capítulo 2 a gente percebe que tem uma reunião no céu. E nessa reunião do céu, todo mundo está elogiando Jó. As pessoas estão ali falando: olha, viu meu servo Jó? Que coisa incrível! Ele sempre está me buscando, ele sempre está me adorando. Ele é um homem de verdade, um homem de Deus.
E de repente alguém lá atrás, imagino eu, levanta o dedinho e fala assim: opa, pera lá, posso falar uma coisa? Satanás se levanta e diz assim: olha, ele só te busca com integridade, ele só te busca de todo o coração, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem filhos, ele tem dinheiro, ele tem conhecimento, ele tem poder, ele tem tudo. E daí Satanás pede permissão. Veja só, a lição que a gente já retira aí. Ele não pode tocar em nenhum de nós sem a permissão de Deus. Porque em Deus está todo o poder. Mas por incrível que pareça, Deus o autoriza a tocar na história de Jó. E então, de um dia para o outro, Jó perde tudo. Diz a Bíblia que ele estava arrumando alguma coisa na sua casa e chega um servo dele e fala: Senhor, sabe aquelas 7.000 ovelhas, aqueles 3.000 camelos, aqueles 500 juntas de bois, e vai chegando um atrás do outro, um servo atrás do outro, falando assim: veio um vendaval, veio uma língua de fogo e consumiu tudo. Sabe, os teus filhos estavam numa festa na casa do teu filho mais velho, e veio um vento, e essa casa caiu, e todos eles morreram. De repente essa vida que é cheia de alegria, cheia de realização, cheia de felicidade, se torna uma vida com possibilidades para ser uma vida triste, angustiada, deprimida, totalmente contrária a tudo que ele vivia anteriormente. Mas por incrível que pareça, Jó se mantém firme em Deus e não atribui nenhum mal que aconteceu à sua vida a Deus. Não atribui nada de mal, nada de terrível que aconteceu na sua vida, na sua história a Deus. Ele não falou assim: tudo é culpa de Deus. Se a minha vida está tomando esse rumo tenebroso, a culpa é de Deus. Se as coisas estão acontecendo agora na minha vida dessa forma, a culpa é de Deus. Ele não fez nada disso. Incrivelmente, Jó rasgou a sua roupa. Diz a sua tradição que o rasgar a roupa simbolizava tristeza. Então ele ficou triste por tudo que estava acontecendo. Então, em forma de tristeza, rasgou a sua roupa e fez mais, uma profunda tristeza. Ele poderia jogar cinzas na cabeça, ou ele poderia raspar a sua cabeça. Sabe o que ele fez? Rasgou a roupa e raspou a sua cabeça. Mas reconhecendo que tudo está debaixo ou dentro da mão de Deus, no controle de Deus. E de repente o quadro muda, a história muda, porque no capítulo 42, versículo 10 ao versículo 17, a Bíblia diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu o dobro de tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia, e a terceira o de Querem-Apuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Tudo que ele tinha perdido, melhor dizendo, ele recebeu muitas vezes mais. As filhas, talvez, da primeira leva, as filhas talvez não fossem tão bonitas assim.
Não tinha mulher tão bonita quanto essas filhas de Jó. Vocês têm que... Ah, você lá, hein, Cleverson? Ai, ai, ai. Ah, você lá, hein, Sidão? Poxa vida. As filhas de Jó ia ter uma boa opção. Ah, o Anderson lá, hein, Anderson? O significado dos nomes dela, olha só. Gemina é uma pomba voadora. A outra filha, Késia, flor de canela. Além de ser bonita, é cheirosa a mulher. Era do Sidão essa. Do Sidão, essa é do Sidão. A outra, Keren Apuk, lápis de pálpebra. Gostava talvez de uma maquiagem, alguma coisa assim, né? Essa pareceu com a Tati, que vem de maquiagem, essas coisas aí, né, Tati? Mas, gente, o segredo de Jó é que ele se mantém fiel a Deus e depois recebe de Deus o consolo por todo o sofrimento que ele passou na sua vida. Quando os sofrimentos surgem no seu dia a dia ou no decorrer da sua vida, você tem tomado que tipo de postura? Tem reclamado? Ou você tem se mantido fiel em Deus? Para que Deus mesmo venha com o seu consolo e o seu milagre derramar sobre a sua vida a sua graça e a sua presença gloriosa. A primeira coisa que a gente aprende então com Jó é que a sinceridade, ou viver sem falsidade, sem cera, sincero é sem cera, né? Deve ser uma prática diária do crente. Ele não somente buscava viver na presença de Deus, mas ele vivia de forma completa. Em todo o livro de Jó, depois do capítulo 2, a gente começa a descobrir alguns poemas. Ele é dividido em 5 partes. E essas 5 partes, a gente em 3 delas vai descobrir uma discussão entre Jó e 3 amigos seus. Esses amigos começam a levantar possibilidades da desgraça de Jó. A tua vida está assim porque provavelmente você tem algum pecado. A tua vida está assim porque provavelmente você fez alguma coisa oculta. A tua vida está assim porque provavelmente você zombou de Deus ou fez alguma coisa que Deus se desagradou. Mas na realidade não era nada disso. A fé dele estava sendo provada. A fé dele estava sendo posta diante de Deus. Mas Jó se manteve sincero, sem cera, sem falsidade alguma, sem tentar inventar desculpa ou história para convencer os seus amigos, porque ele não estava preocupado com o que os seus amigos estavam pensando, mas ele estava preocupado em saber o que Deus estava pensando dele e como Deus o estava vendo. Jó buscava ter um coração sincero diante de Deus e de todos os que o cercavam, seus amigos, sua família. Sua devoção e amor por Deus chamava a atenção, inclusive a atenção de Satanás, que argumentou com Deus e disse: será que eu posso fazer alguma coisa para dar uma prejudicada na situação de Jó? Aí sim o Senhor vai ver se ele é fiel ou não. E aconteceram diversas situações trágicas, tristes, que magoaram o coração de Jó, mas ele se manteve fiel. Quando passamos pelas provas, eu e você, nós continuamos firmes ou desistimos rapidamente de nossos sonhos? Quando passamos pelas provas ou pelas decepções da vida, isso nos torna mais fortes, mais intensos, mais sinceros diante de Deus, ou desistimos da presença gloriosa de Deus? Sua vida e dedicação a Deus é uma vida sem falsidade? Sincera? Ou você é daquele tipo de crente que é crente nesse ambiente, mas quando sai daqui apronta todas e mais algumas, né? Vamos colocar assim: você apronta todas e mais algumas. A segunda coisa que a gente aprende com Jó é que Jó não somente tinha uma vida sincera, sem falsidade, sincera, mas
uma vida de integridade completa, não pela metade, íntegro, todo, total, totalmente voltado para Deus, totalmente dedicado a Deus, totalmente amando a Deus de todo o seu coração. O coração de Jó estava voltado por inteiro na direção da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Isso não quer dizer que você não pode ter vontade, mas a minha e a tua vontade deve se submeter à vontade soberana de Deus. Um dia ele estava lá com o corpo todo cheio de feridas, de perebas, né, como diz lá na terra da Rosângela. E daí, de repente, chega sua esposa e fala assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Como é que você se mantém completo e íntegro diante de Deus, ouvindo isso de pessoas que você ama? É difícil, né, gente? Mas às vezes as lutas que nós enfrentaremos virão de pessoas que nós amamos. Às vezes palavras que mais maltratam o nosso coração, machucam a nossa alma, virão de pessoas que nos são muito caras. Às vezes palavras que mais maltratam, machucam o nosso coração, virão de pessoas que são importantes para nós, que nós amamos. É verdade. Às vezes da mãe, às vezes do pai, às vezes de um filho, às vezes de um neto, às vezes de um sobrinho, de uma sobrinha, de um primo, de um avô, de uma avó. Essas pessoas, às vezes, sem saber, são usadas pelo inimigo para plantar uma dor no nosso coração. Então, viver de maneira completa diante de Deus é mesmo em meio às duras provas, as provas terríveis que envolvem a nossa vida, ter a certeza que Ele continua, que Deus continua conosco, continua nos amando e declarando o seu amor por nós, e nada pode nos separar desse seu amor, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando alguém chegar para você e falar que você não pode, que você não consegue, mesmo que esse alguém seja Satanás, você lembra da voz de Deus anunciando ao teu coração e através da sua palavra de maneira poderosa de que você pode todas as coisas em Cristo, porque Ele é quem te fortalece. Sozinho nós não podemos. Na companhia de alguém importante para nós, talvez não conseguiremos, mas na companhia de Jesus podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. A outra coisa que a gente aprende com Jó é temer a Deus. Jó ouviu da sua esposa, Jó ouviu dos seus amigos, talvez Jó, num momento ou outro, tenha ouvido do seu próprio coração: desista, amaldiçoe a Deus, desista de Deus, desista de todas as coisas que te envolvem. Ouvindo aquela voz do desânimo, ouvindo aquela voz da tristeza, ouvindo aquela voz da solidão, ouvindo aquela voz da depreciação das nossas almas, mas ele se manteve firme por saber e conhecer o Deus que ele respeitava e amava. O temor a Deus tem muito a ver com como nós olhamos para Deus no nosso dia a dia. Existem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não temem a Deus, não vivem para Deus, e na primeira oportunidade que tem, se lançam ao pecado. Na primeira oportunidade que tem, se lançam no mar da reclamação, da murmuração. Eu já falei para vocês que tem duas coisas que Deus abomina, que Deus odeia no Antigo Testamento: a idolatria é a primeira delas, e a murmuração, a reclamação. Então não reclame, não murmure quando algo aparentemente estiver acontecendo na sua vida, aparentemente errado, aparentemente danoso, aparentemente destrutivo. Não murmure. Reconheça que Deus está no controle de todas as coisas
E Ele pode fazer desse tempo de dificuldade um tempo de bênção na sua vida. Ele pode fazer desse tempo de dor, desse tempo de tristeza, um tempo de alegria e de completude nele. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então tema a Deus, respeite a Deus, escolha a Deus, viva para Deus todos os dias. Mantenha-se firme, constante na presença gloriosa de Deus. Na realidade, Deus me chama e Deus te chama para sermos fiéis. Deus me chama e Deus te chama para sermos fiéis. Deus não me chama para ser um grande pregador. Deus não me chama para ser um grande evangelista. Deus não me chama para ser um grande cantor, uma grande cantora. Deus não chama ninguém para nada disso. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele. E evoluindo nessa fidelidade todos os dias. Consequentemente, algumas oportunidades surgirão. Às vezes de pregar, às vezes de evangelizar, às vezes de adorar, às vezes de louvar, às vezes de ensinar, às vezes de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Consequentemente, e relacionado ao meu temor e à minha fidelidade a Deus. Então, se tem alguma coisa que Deus me chama e Deus te chama, é para que você seja encontrado fiel no dia da sua volta. Que imagino eu, não demora muito, viu? Abre os olhos, porque todos os sinais já estão aí diante de nós. E quando a irmã lá na Assembleia fez aquela profecia lá pra gente, aquela revelação lá pra gente, que nós somos os missionários da última hora, meu amigo, abre os olhos, que o negócio está bem pertinho. Se você olhar para o céu, você já vai até perceber alguma coisa mudando, viu? Então, se dedique a Deus de todo o seu coração. E esqueça toda a trivialidade, toda coisa que não vem ou que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Porque na realidade, Deus te chamou para ser fiel a Ele. Não ser fiel a uma pessoa, a muitas pessoas, ou sei lá. Isso é tudo consequência da sua fidelidade a Deus. Porque se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe são acrescentadas. Aquilo que o teu coração deseja lhe acrescentar. Sinta o seu prazer no Senhor. Busque prioritariamente o Senhor. E você perceberá continuamente a ação milagrosa dele na sua vida. A última coisa que a gente aprende com Jó é fidelidade ao desviar-se do mal. Veja só o capítulo 31, versículo 1, ele diz assim, ó: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Eita, bebê, hein? Ah, se alguns homens lessem esse texto e colocassem em prática na sua vida. Esse aqui é complicado de aplicar esse texto, né? Olha. Vou ler de novo, viu, para os irmãos que não entenderam direito. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Na realidade, esse texto, imagino eu, é depois mencionado por Jesus, ou reinterpretado por Jesus no Sermão do Monte. Quando Jesus, falando sobre o adultério, ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, se o homem cometer adultério, mas eu vou falar para vocês o que eu penso desse negócio. Se você olhar para uma moça e no teu coração a desejar, você já comete adultério com ela. Gente, é sério o negócio. A fidelidade precisa entrar em todos os âmbitos, em todos os cantinhos do nosso coração. Porque você é fiel aqui, nessas quatro paredes. Mas quando você está nas quatro paredes do teu quarto, só você e um teclado de computador, você é fiel a quem? A Deus? Ou a você mesmo? Quando você está sozinho, você e aquele mouse,
Você está clicando em quê? Na Bíblia, na Palavra de Deus, ou algumas coisas que te chamam mais atenção e invadem a tua mente mais do que a presença gloriosa de Deus? É sério, gente. Quando nós precisamos manifestar a nossa fidelidade a Deus, o lugar, o ambiente que mais precisamos manifestar a nossa fidelidade a Deus é no nosso lar. O lugar que você precisa ser mais crente é na tua casa. Porque é ali que as pessoas te conhecem. É ali que as pessoas sabem quem realmente você é. Aqui é fácil. Aqui você sorri para todo mundo. Aqui você é gente boa. Aqui você fala bonito. Aqui você faz isso, faz aquilo. Mas lá em casa, como é que é a tua esposa, como é que é o teu esposo, como é que os teus filhos, como é que é a tua mãe, como é que os teus parentes te veem? Como é que é o seu temperamento lá? Destemperado? Porque aqui você está sorrindo, aqui você está levantando a mão em adoração, aqui você está fazendo orações bonitas, influenciando espiritualmente a vida de pessoas. Mas lá na tua casa, se um dia a gente for fazer uma entrevista lá, o que os teus familiares dirão de você? Mantenha-se fiel a Deus, desviando-se do mal em tudo, em todas as situações que envolvem a sua vida. Se de repente você é tentado por um computador, largue mão desse negócio, pede para Deus queimar a placa-mãe da tua memória. Se você não consegue, fala, Deus, queima. Eu duvido se Ele não vai queimar. Ele vai queimar, porque Ele quer encontrar você fiel. Ele quer encontrar você fiel. Se de repente você não consegue ficar sem reclamar um dia sequer, um dia, pede para Deus queimar a sua língua, assim como Ele fez com Isaías. É verdade, meu. Começa a ler lá Isaías no começo do livro, você vê. Veio um anjo com brasão na mão, enfiou a brasa na língua dele. Não sei se isso de forma alegórica, não sei explicar para você. Sei que o cara falava muito palavrão, parou de falar. Existe gente aqui no nosso meio que precisa desse toque na sua língua do Senhor, né? Fala um palavrão, conta uma piada suja, faz uns comentários que não tem nada a ver com Deus, que Deus o livre. Então, mantenha-se fiel, desviando-se do mal como Ele. Se você quer desfrutar da bênção de Deus de maneira poderosa, gloriosa, assim como Jó desfrutou do cuidado, do amor de Deus pela sua vida, mantenha-se fiel. Jó nos inspira a manter-se fiel em todo o tempo, pois no tempo certo Deus nos dará a vitória. Não sei o que você procura, qual que é a sua luta, mas no tempo certo Deus te dará a vitória. Não é no seu tempo, e às vezes pode não ser o que você quer. Mas se você se submete à vontade de Deus, Deus te revelará o que Ele quer para a sua vida. E você desfrutará da bênção de Deus. Jó nos inspira a manter-se fiel, mesmo quando todos os ventos nos são contrários. Você quer ir para um lado, você quer fazer alguma coisa, você quer sonhar, você quer realizar o teu sonho, mas parece que tudo está indo para o lado contrário. Você já passou por algum momento assim? Jó nos inspira a manter-se fiel, mesmo quando os ventos nos são contrários. Então, assim como ele, faça uma aliança com o Senhor e viva suas bênçãos todos os dias. Faça uma aliança com o Senhor e desfrute de sua companhia a cada instante, pois Deus deseja abençoar a sua vida também. Assim como Ele abençoou a vida de Jó, Deus deseja abençoar a sua vida. A sua vida.
quando eu recebi o chamado para ser pastor, eu achei que isso seria algo meio que impossível. Sinceramente. Vou falar sinceramente para vocês. Eu nasci no interior do Pará. Por isso que eu costumo dizer que eu sou um pastor vindo do interior do Pará. A minha família não tem dinheiro algum. A gente vivia de poucas coisas que a gente conseguia vender para comprar outras. É uma subsistência mesmo. Vendia cupuaçu e comprava 1 quilo de arroz. Vendia, sei lá, pimenta do reino para comprar tantos quilos de feijão. E de repente eu estou nesse contexto e vou pesquisar para saber quanto que é o seminário, quantos livros eu vou ter que comprar e coisa parecida. E eu descobri que era um sonho quase que inalcançável para mim. Mas de repente, Deus levantou pessoas da minha igreja para me ajudarem, para sustentarem o seminário. E até o tempo que a igreja sumiu no seminário. Depois eu descobri que a igreja estava passando por uma dificuldade e ficou sem pagar alguns meses no seminário. Aí todo aquele sentimento de dor, de pesar, de insuficiência voltou ao meu coração. E eu comecei a acreditar novamente que seria impossível. Aí eu arrumei minhas coisas, coloquei tudo numa caixinha, coloquei meus livros, coloquei minha roupa, tudo numa caixinha. Vocês veem que não era muita coisa, né? E daí ia ligar para minha mãe para avisar que eu estava voltando, que não tinha dado certo, que eu ia voltar a fazer outra coisa. E de repente meu telefone toca de novo e eu vou atender o reitor do seminário. Ele já tinha falado comigo antes e falou que eu precisava trancar ou conseguir alguma solução para a dificuldade que estava tendo. E quando subi, ele me recebeu com um sorriso e falou assim: olha, veio alguém aqui e pagou todo o seu seminário. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, quem foi? Não, eu não sei e na realidade nem quis se identificar. Até hoje eu não sei quem foi lá pagar o seminário. Eu sei que eu me formei. Só que quando eu formei eu era muito novo, era mais novo do que eu sou. Hoje eu não sou mais tão novo assim, né? Mas eu já fui novo um dia, tá? Eu fui mais jovem um dia. Solteiro. E no Pará existe um preconceito muito grande ainda com pastores jovens e solteiros. E eu, jovem solteiro, não tinha recebido nenhum convite para pastorear a igreja nenhuma. Eu estava no meu último semestre e falei assim: Jesus, e agora? Para onde eu vou? O Senhor me chamou, o Senhor me sustentou, o Senhor me proveu, fez os milagres, mas para onde eu vou? Depois dessa oração comecei a receber um monte de convite. Na realidade recebi uns 3, né? Uns 3. Falei, minha esposa que não me deixa mentir. E um brilhou no nosso coração, no meu coração particular, que era no Tocantins. Você lembra o nome da cidade, irmão? Também não. Era no Tocantins. Era uma cidade bem pequenininha, mas eu fui lá conhecer e tal. E eu estou num congresso e tem um pastor aqui dessa igreja lá nesse congresso. E eu todo dia descia para tomar um cafezinho na lanchonete do seminário. E daí esse pastor estava lá também com a sua esposa. E ele falou assim: ô menino, vem tomar café aqui com a gente. E na realidade eu não sabia se ele estava olhando para mim ou se ele estava olhando para o atendente, porque ele era estrábico, era vesgo, ele olhava para um lado e para o outro, assim, fritava o peixe e cuidava do gato. E daí ele apontou e eu vi que era eu fui lá. Quando cheguei lá, começou a indagar a minha vida, perguntou o que eu fazia, não sei o que. Eu falei: eu trabalho, tento pastorear uma congregação aqui, meio numa favela, trabalho com surdos durante a semana, estou tentando desenvolver alguns trabalhos aí para Deus. Nossa, você trabalha com surdos? Trabalho.
Tento pelo menos, né? Estou ainda aprendendo sinais, aí vamos ver se um dia eu consigo. Aí ela falou, que legal. Tudo bem, ficou nisso. No outro dia, voltei para a lancheria, já saiu uma vez, tem que sair agora direto, né? Voltei para a lancheria e está lá o pastor de novo. O que ele fala? Ô menino, senta aqui comigo de novo. E eu sento, está ele e a esposa dele, a irmã Zelda. E ele fala, liguei para o meu pastor lá em Curitiba. Eu falei, Curitiba, onde que fica isso, meu Deus do céu? Eu falei, nossa, que legal, pastor, lá em Curitiba, beleza. Não tinha a mínima ideia onde era Curitiba, o que era Curitiba. E daí, ele falou, eu conversei com ele para você fazer um estágio lá na nossa igreja em 3 meses. Aí brilhou aquela luzinha assim, puxa, 3 meses, perfeito. Vou conhecer Curitiba, né? Vou fazer um estágio legal com esse pastor que me pareceu ser bem sabido. E depois eu vou direto para o Tocantins. Até lá o pessoal já se decidiu, né? Porque eu também já tinha me decidido, era só namorado na época, noivei com a minha esposa agora. Noivei para dar uma esperança no pessoal, opa, ele vai casar. E vim pra cá, gente. Cheguei em Curitiba, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, onde que desliga esse ar-condicionado? Liguei para minha mãe e falei, mãe, a temperatura aqui parece que a gente está no ar-condicionado o tempo inteiro. E minha mãe deu risada. Ainda tem mais, sabe aquela história que o pessoal fala que todo mundo é bonito em Curitiba? É verdade. Homem bonito, mulher bonita, cachorro bonito, todo mundo bonito em Curitiba. Sabe como eu descobri isso? Da pior forma. Alguém chegou para mim e falou, pastor, você não é daqui, né? Aí eu, por quê? Por causa do sotaque? Não, é outra coisa, mas é melhor não comentar. Então tá bom, eu já sei o que é. Aí descobri que todo mundo era bonito. Enfim, gente, por causa desse tomar um cafezinho com o pastor, Deus começou a plantar novos sonhos no meu coração. E um deles é esse grupo. Um deles são outros grupos que acontecem aqui. Eu vim para trabalhar só com surdos. E quando Deus começou a me desafiar a fazer outros trabalhos, ou a sonhar com outros trabalhos, me pareceu impossível. Mas aí eu lembrei de Lucas capítulo 1, que diz que para Deus não há nada impossível. Se Ele me tirou lá do interior do Pará, para estar aqui nessa igreja, é porque Deus faz coisas impossíveis. Se Ele multiplicou os anos de Jó, se Ele multiplicou a bênção na vida de Jó, é porque Deus faz coisas impossíveis. Se Ele derramou sobre a minha vida a sua bênção, se Ele me deu uma esposa querida e um filho mais querido ainda, né? Chora um pouquinho às vezes, mas daqui a pouco passa essa fase. É porque Deus faz coisas impossíveis. Faz milagres. Se a gente vai fazer essa viagem lá para o Acre, na segunda agora, é porque Deus faz coisas impossíveis. Então creia e se mantenha fiel, que no tempo certo, o teu impossível surgirá talvez do nada. É porque é assim que Deus faz. A gente começou a orar pelo ônibus e achou que era impossível a gente ter um ônibus aqui. E de repente o impossível, que era um ônibus para buscar vocês em casa, aconteceu do nada. A gente começou a orar por essa viagem e parecia impossível a gente ir para lá. Mas segunda-feira a gente embarca. A gente orou pela igreja lá do Acre para ajudar na construção. Parecia impossível. Nossa, de onde que a gente vai tirar dinheiro? E a gente ajudou a construir essa igreja. A gente parecia impossível ajudar naquela obra lá em Moçambique, lembra? Que a gente ajudou naquele laboratório de informática lá em Moçambique. Quem lembra? Poucos lembram.
parecia impossível a gente juntar uma grana para mandar para Moçambique. Eu estive lá no laboratório de informática. E quando eu olhava os computadores, eu pensava assim, puxa vida, olha o Bernard aqui, gente. Olha o Sidão aqui, gente. Olha o Cleverson aqui, olha a Jaque aqui, olha o Anderson, olha o Edson. Não, o Edson não estava na época. Deus faz coisas impossíveis. Feche os teus olhos, a gente vai orar a Deus pedindo para que Ele plante novos sonhos no nosso coração. Que mesmo que no primeiro momento nos pareça impossível, se nos mantermos fiéis, como Jó foi fiel, mesmo nos momentos de dor, de perda, Deus há de fazer o impossível em nós e através de nós. Senhor Jesus, te louvamos por essa tarde. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida, da nossa existência. O Senhor que tem feito milagres no nosso meio. O Senhor que tem nos levantado como missionários da última hora. O Senhor que tem nos capacitado para realizar a Tua obra em todo e qualquer lugar. Sendo Ele aqui, sendo Ele ali, Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, plantando nos corações aqui sonhos. Mesmo que esses sonhos lhes pareçam impossíveis, para o Senhor não há impossível. Mesmo que em meio a dificuldades, e elas são muitas, Senhor, são muitas dificuldades enfrentadas aqui no nosso meio. Mesmo que as dificuldades se levantem, dizendo que não vai ser possível, que no nosso coração esteja a fé, esteja a confiança, a integridade, a busca por santidade, a busca pela presença do Senhor, o temor do Senhor todos os dias, e o impossível glorifique o Teu nome quando tornar-se possível. Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui, mas que o Senhor os abençoe, e que esse tempo ali no Acre seja um tempo também de cumprimento de promessas do Senhor. Se revela a nós, e se revela através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus é bom? Em todo tempo. Deus é bom. Eu tenho uns pequenos avisos aí para os irmãos.